Olá, minha gente, vamos retomar agora a nossa aula sobre a organização do trabalho acadêmico. Hoje nós vamos falar especificamente como configurar o trabalho acadêmico de acordo às normas. Isso é muito importante porque você que está iniciando a sua caminhada acadêmica, você nunca escreveu um resumo, uma resenha, nunca escreveu um artigo científico, você precisa compreender as noções básicas das normas para poder configurar o seu trabalho conforme as normas, para ficar tudo arrumado, tudo certinho e não ter problema. Então nós queremos já destacar 3 trabalhos acadêmicos que normalmente o aluno vai trabalhar com ele quando começa a graduação, quando já se encontra nos primeiros anos da graduação, que é o resumo, a resenha e o artigo científico, né? Então os primeiros professores vão passar a atividade pedindo resumo, depois vai apertar um pouquinho, vai pedir para você fazer uma resenha crítica, em seguida vai pedir um artigo científico, talvez no final da disciplina, peça para você, como atividade avaliativa, você escrever um artigo científico. Inicialmente pode ser um artigo científico em dupla, em trio, né, em grupo, porque é o primeiro, para facilitar você aprender, né? E de modo que para você ter um trabalho científico dentro dos padrões, você precisa compreender o que é que as normas falam, a BNT, né? O que é que essas normas falam sobre as configurações desse trabalho. Então, nós temos o resumo, por exemplo. Você tem que entender que resumo não é resumir um texto. Não é pegar assim, resumir, quer dizer, não é copiar um texto. Resumo não é copiar um texto. Você vai fazer um extrato do texto. Mas para você fazer um extrato fiel desse texto, você tem que considerar 4 pontos importantes do texto dentro do seu resumo. São eles. No seu resumo, você deve considerar quais são os objetivos principais do texto. Considere também no seu resumo o método ou os métodos usados pelo pesquisador no texto que você está resumindo. Considere também no resumo os resultados que o pesquisador, que o escritor, o autor do texto apresentou naquele trabalho que você está resumindo. E a conclusão. Então, você vai considerar na hora de elaborar o resumo de um texto. O que é que você vai tirar do texto para, por fim, dizer assim, aqui é o resumo desse texto. Você vai considerar ali, no seu resumo, os objetivos principais, os métodos, os resultados e as conclusões. Considerando esses 4 itens, seu resumo estará perfeito, meu amigo. E a resenha, professor? Quais são os pontos relevantes, quais são os pontos que se deve ser considerado na elaboração de uma resenha crítica? São 3 pontos importantes. De repente você vai ouvir um professor aí abordar outro. Mas eu quero dizer, para você fazer uma resenha crítica boa, segura, se você considerar esses 3 pontos que eu vou apresentar a você agora, você vai fazer uma resenha muito boa. Então, os principais pontos de uma resenha é aprofundar a análise ali, explorar os conceitos e posicionar-se criticamente. Então, você tem lá num texto ou um filme que você vai fazer a resenha. Aquele filme faz uma análise de algum fato ou faz uma abordagem de algum assunto, alguma temática.
Então você, quando vai fazer a sua resenha crítica, você vai aprofundar a análise que foi feita ali naquele texto. Você vai ler, vai descobrir através da sua leitura do que o texto trata e vai começar a escrever de modo que você vai dar uma aprofundada sobre aquilo que está sendo abordado no texto. Você vai escrever com suas palavras. Um outro ponto que você vai considerar na resenha são os conceitos. Geralmente, em um texto, um filme, uma obra que você vai fazer a resenha crítica, tem aquelas palavras norteadoras do texto. E estas palavras norteadoras é que são os que definem os conceitos que o autor apresenta no texto. Então você vai explorar na sua resenha. Como é que você explora? Você vai subtrair, vai tirar do seu texto, daquele texto, e colocar na sua resenha os principais conceitos que o autor colocar ali naquele texto. O autor tal, ele, quando menciona sobre a fauna e a flora, ele apresenta um excesso de carrapatos que está atingindo os felinos. Ali ele vai trabalhar os conceitos daquele carrapato. Então você aproveita isso aí e coloca na sua resenha crítica. Então você explora os conceitos a partir daquilo que o autor vai mencionar no texto. E desses conceitos saem as palavras-chave do texto. Por fim, na resenha, depois que você faz um aprofundamento da análise do texto, você explora os conceitos do texto, por fim você se posiciona criticamente. Foi bom? Por que foi bom? Foi ruim? Por que foi ruim? Gostou? Não gostei? Você tem que justificar. Então, quando você justifica, você está fazendo a crítica da sua análise. Você está fazendo a crítica do texto a respeito do seu posicionamento. Então, seja positivamente ou negativamente, você se posiciona criticamente na resenha crítica. Então, considere aprofundar a análise, explorar os conceitos e posicionar-se criticamente na resenha. Um outro trabalho científico que eu falei, que você vai usar logo nos primeiros anos da sua graduação, é o artigo científico. Mas o que é um artigo científico, professor? Como é que ele se difere de um TCC, por exemplo? Eu vou dizer para você especificamente o que é um artigo científico. Artigo científico é uma apresentação sintética de resultados de investigações ou estudos realizados sobre um problema específico. Então, é você se propor a estudar sobre determinado assunto, e quando você estuda sobre aquele assunto, você faz uma apresentação sintética dos resultados daquela investigação e daqueles estudos que você realizou sobre aquela temática. Então ali você vai ter um artigo científico. Claro que é preciso que a gente tenha uma aula específica de como montar um artigo científico para você saber exatamente o passo a passo da montagem do artigo científico. Mas, em suma, um artigo científico é uma apresentação sintética de resultados de investigações ou estudos realizados sobre um problema específico. Geralmente, do seu problema, você vai ter o seu tema. Porque o problema surge, você se interessa e a partir dali você elabora um tema, parte para um título e começa a escrever o seu artigo. Eu já estou dando
um dos pontos para você começar a escrever o artigo. Mas, como eu disse, é assunto para outra aula. Depois eu vou dar uma aula especificamente sobre a elaboração de artigo científico. Se você está gostando desta aula, está achando interessante, já vai dando um like aí embaixo, vai fazendo a sua inscrição no meu canal e aproveita também e compartilha esta aula para os seus amigos, ok? Eu já agradeço. Mas você vai ter no final do curso preparar o trabalho de conclusão do curso, o famigerado TCC. E para você fazer o TCC, você precisa fazer um projeto de pesquisa. E eu quero ressaltar para você aqui pontos importantes de um projeto de pesquisa, que são indispensáveis em um projeto de pesquisa. São os elementos compositivos de um projeto de pesquisa. Primeiro, introdução. Segundo, tema. Terceiro, delimitação do objeto de estudo. Quarto, justificativa. Quinto, problema de pesquisa. Sexto, hipóteses. Sétimo, objetivo geral e específico. Oitavo, metodologia. Nono, cronologia da pesquisa. E décimo, referência bibliográfica. Então, todo projeto de pesquisa tem que ter introdução, tema, delimitação de objeto, justificativa, problema de pesquisa, hipótese, objetivo geral e específico da pesquisa, metodologia, cronograma da pesquisa e referencial bibliográfico da pesquisa. Então, anota isso aí, essa aula vai ficar gravada aí, depois você vai poder assisti-la novamente e vai poder tomar as anotações devidas para você saber fazer o seu projeto de pesquisa, que isso é muito importante, porque você aprendendo a fazer esse projeto de pesquisa vai servir para você fazer o TCC, depois concorrer a uma seleção de mestrado e doutorado, enfim, vai servir para o resto da vida e depois você vai estar ensinando também aos seus futuros alunos, né? Então, projeto de pesquisa. Agora vamos falar sobre a estrutura do trabalho acadêmico, né? Todo trabalho acadêmico, ele tem uma estrutura específica e você não pode abrir mão disso, né? Tem a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual, né? Então, a parte pré-textual é aquela que vem antes do texto. Então, capa, folha de rosto, os agradecimentos, o índice, enfim, toda aquela parte que vem antes do texto, você tem a parte pré-textual. Na parte textual é onde você vai colocar o desenvolvimento do seu trabalho. Todo o seu desenvolvimento do trabalho vai estar ali na parte textual. Então, por exemplo, se é um artigo científico, na parte textual vai comportar todas as seções do trabalho. Geralmente, um artigo científico, ideal que fique com no máximo 3 seções, né? Então, você vai colocar as 3 seções dentro da parte textual. Por fim, a parte pós-textual, que vai comportar ali a conclusão e os apêndices e os anexos que